Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 da Copasa, que basicamente, pessoal, vem os papéis aqui apanhando, que saltou aqui das cotações de R$ 21,15 para os patamares aqui de R$ 15,94. E se a gente pegar aqui desde aquela alta em julho para o atual mês, a gente vai ver que acumula aí uma queda de 24%. Aí teve uma forte subida aqui de R$ 15,88 para R$ 17,28 nas cotações atuais. Se a gente pegar no acumulado aqui do ano, a gente vê que o papel ele deu uma forte subida, depois caiu fortemente e aí voltou a subir, mas se a gente observar, isso representa apenas 13%. Aí a gente vai estar avaliando aqui os resultados da empresa e se é de fato uma oportunidade ou não. Aí se a gente pegar, por exemplo, o resultado da empresa no ano de 2023, no terceiro trimestre, a gente vê que a receita de água, esgoto e resíduos sólidos praticamente subiu aqui em relação ao trimestre passado. Se a gente pegar em relação ao volume médio consolidado em milhões por metro cúbico, a gente vai ver que aumentou tanto em água em 3,4% do terceiro TRI 2022 versus terceiro TRI 2023 e em relação ao terceiro TRI também de 2021. E também em relação ao esgoto, aumentou também tanto em relação ao terceiro TRI 2021 versus o terceiro TRI de 2023, quanto do terceiro TRI de 2022 versus o terceiro TRI de 2023. Ou seja, TRI por TRI a gente vê aumentando aqui o volume médio consolidado. Aí se a gente pegar em relação a economias também aumentou por milhões de unidades, 2,1% para esgoto, se compararmos aqui o terceiro TRI de 2022 versus o terceiro TRI de 2023. E se compararmos aqui em relação à água, o terceiro TRI de 2022 versus o terceiro TRI de 2023 cresceu 1,2%. Então, de fato, as receitas crescem aqui de forma consolidada e aumenta aqui em relação a receitas de água 16,1% se compararmos aqui o terceiro TRI de 2023 versus o terceiro TRI de 2022. E se a gente comparar o terceiro TRI de 2022 versus o terceiro TRI de 2021, foi um aumento aqui de 6,2% ou 6,6%. Realmente reportado aqui mais de R$ 1 bilhão em receitas só no volume de água. Em relação ao esgoto, também cresce, e cresce forte, porque a empresa vem investindo bastante, e cresceu cerca de 21%. Se a gente pegar o volume aqui apresentado, de 554,6 milhões de reais, em relação aqui aos terceiro TRI 2022, que foi de 458,6 milhões, e se compararmos ao terceiro TRI 2021, que foi de 446,6 milhões. Então, de fato, aqui a empresa cresce e cresce bastante. Se a gente pegar no acumulado, a gente vê que foi reportado aqui um crescimento de 17,7% em relação ao terceiro TRI de 2022, e se a gente comparar em relação ao terceiro TRI de 2021, a gente vê que cresce TRI por TRI, os resultados da Copasa. Então, isso aqui é muito importante porque a gente vê os resultados crescendo TRI por TRI da Copasa. Aí, se a gente pegar a EBITDA, geração de caixa, isso aqui é muito importante, mais importante até do que lucros, porque o lucros ele pode ser impactados por fatos não recorrentes, então o que importa de fato é o caixa, a geração de caixa. E aí a gente vê que a margem cresceu de 36,3% para 38,5% se compararmos o terceiro TRI 2022 versus o terceiro TRI 2023, chegando aqui a uns patamares de 638,9 milhões de reais em relação a 515 milhões de reais no trimestre do ano passado, no terceiro TRI do ano passado. Em relação ao terceiro TRI de 2021, a gente vê que era de 471,9 milhões de reais, ou seja, um crescimento robusto aqui da geração de caixa, e se compararmos aqui, foi um crescimento de 24,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro, a gente nem se fala, foi um crescimento aqui de 92,4%, crescimento aqui bem acima do esperado pelo mercado. E se a gente observar, o mercado ele esperava um lucro abaixo aqui dos 300 milhões e o lucro aqui impressionou o mercado, sendo reportado 92,4% acima do que era esperado pelo mercado. E aí, consequentemente, cotações vieram aqui a apreciar conforme a apresentação dos resultados da empresa. Então, de fato, cotações vão seguir resultados no médio e longo prazo e o mercado vai se animar com resultados crescentes. Aí, se a gente pegar aqui esse panorama aqui, a gente vai observar que o crescimento no lucro líquido, se compararmos ao trimestre de 2021,
foi um crescimento que acima de 1.200%. Então, de fato, a empresa vem reportando resultados e resultados crescentes. E se a gente comparar em relação ao trimestre passado, como vimos, é de 92,4% de crescimento e, de fato, mais de 1.000% se compararmos ao terceiro TRI de 2021, um resultado surpreendente aqui alcançado pela Copasa. E esse resultado não é à toa, pessoal. A empresa vem investindo forte. Desde 2020, ela começou a pegar essas operações e começar a investir, ainda mais com o marco do saneamento aprovado, a gente vê essas empresas tentando alcançar as metas. Então, consequentemente, estão investindo bastante e investe bem. E se a gente observar, nos 9 primeiros meses de 2023, já foram investidos aí 1,1 bilhões de reais e eles pretendem alcançar a meta aí de investimento absurdos. E aí, se a gente observar em 2024, chegará ao patamar de 1,8 bilhões de reais, em 2025 1,9 e 2027 2 bilhões de reais sendo investidos aí na Copasa para melhorar suas operações. E aí, se a gente observar as concessões, basicamente todas de longo prazo, e se a gente pegar o contrato mais perto de vencer em Belo Horizonte, que só irá vencer em 2032. Então, de fato, aqui, contratos longevos e, consequentemente, essas renovações irão acontecer, porque estamos falando aqui de uma estatal e, consequentemente, ela vai ter bastante privilégios nas concessões de licenciamento aí, nos próximos anos e também na renovação. Então, de fato, aí tem muito a crescer a empresa dentro do seu próprio estado. Além disso, tem aqui as operações, 271 operações em tratamento de esgoto e atendendo aqui a 8,6 milhões de habitantes. Então, tem aqui uma porcentagem absurda para alcançar ainda, pois sabemos, por exemplo, que a quantidade de pessoas que recebe aqui os serviços de estabelecimento de fornecimento de água é de 11,8 milhões de habitantes. Então, existe aí uma parcela gigantesca ainda para ser contemplada com esse serviço de esgoto e, consequentemente, a empresa vem investindo bastante para que isso possa ser alcançado e, quando alcançar, logo vai aumentar ainda mais suas receitas, aumentar seu caixa e as suas operações irão crescer. E aí, nesse sentido, a gente viu que aumentou bastante o lucro, aumentou a geração de caixa, mas também a gente observa que os custos administrativos também aumentaram. Se a gente pegar o número de pessoal, a gente vê que cresceu 14,3%. Só que aí, se a gente comparar em relação ao terceiro TRI de 2022, a gente vê que, na época, a empresa ela apresentou aqui redução de 32,4% em relação a 2021. Então, de fato, se a gente vê o custo operacional do administrativo com o pessoal no terceiro trimestre de 2023 em relação ao terceiro trimestre de 2021, ele é menor, e isso aqui é um ponto positivo porque a empresa enxugou aqui a máquina e aí, consequentemente, deixou ela mais eficiente. E agora aumentou um pouquinho, em torno de 14,3%, porém, a gente vê que o resultado cresceu ainda mais forte do que em relação às despesas, e isso mostra que a eficiência aumentou, a operação ficou mais eficiente e, consequentemente, o retorno veio maior. Aí, as despesas aqui com serviço de terceiros, cresceu 11,2%, e se a gente observar, ela cresceu tanto em relação ao terceiro TRI de 2022, quanto em relação ao terceiro TRI de 2021. E aí, se observarmos no acumulado, o total do crescimento das despesas foi de 10,3% em relação ao terceiro TRI de 2022, porém, se a gente comparar essas despesas totais com as despesas totais no terceiro TRI de 2021, que é no acumulado, a gente vê que, de fato, ela é bem menor. Isso mostra que a receita é maior no terceiro TRI de 2023 e é mais eficiente do que lá atrás, em 2021, onde a empresa gastava muito mais com despesa administrativa e, consequentemente, tinha um menor faturamento. Então, consequentemente, a empresa se tornou mais eficiente, mesmo a gente vendo essas elevações nos seus custos em relação ao terceiro TRI de 2022. Aí, se a gente observar também os custos não administrativos, a gente vê que cresceu 14,6% em relação aqui ao segundo TRI de 2022, que era de 1,01 bilhões de reais e agora é de 1,14 bilhões. E, mais uma vez, se a gente for observar em relação ao terceiro TRI de 2021, a gente vê que basicamente está em linha e, consequentemente, apresentando mais resultados. Isso mostra aqui a eficiência da empresa. O endividamento da empresa, consequentemente, com a elevação da geração de caixa da EBITDA, diminuiu seu indicador de dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, saiu de 1,7 vezes para o patamar de 1,4 vezes. Isso mostra aqui que o endividamento diminuiu em relação
A geração de caixa significa que a empresa gera mais caixa e, consequentemente, ela consegue honrar sua dívida com mais tranquilidade. Aí, se a gente pegar a dívida bruta da empresa, ela gira em torno aqui de longo prazo, a 85% dela, a 4,6 bilhões de reais é a dívida total, sendo que a dívida bruta de curto prazo representa apenas 15% dessa quantia. E aí, consequentemente, a empresa tem uma dívida líquida aqui de 3,44 bilhões de reais, se a gente pegar aqui o desconto da dívida bruta em relação ao caixa que a empresa tem disponível. E aí, com as despesas controladas, crescimento da geração de caixa, crescimento nos lucros, a empresa também apresenta aqui uma política de dividendos bem interessante e uma política muito boa para quem gosta de dividendos, como é o caso das pessoas que frequentam aqui o canal e também eu. Então, eles têm uma política de dividendo de pagar no mínimo 25% dos lucros da empresa e até chegar a 50%. Além disso, eles podem aprovar aqui dividendos extraordinários conforme a Assembleia Geral. Aí, após a aprovação da distribuição de dividendos, o pagamento ocorrerá 60 dias após a aprovação. Então, de fato, a recorrência é muito boa e isso aqui é muito importante para fazer a bola de neve girar. Aí, consequentemente, a empresa ela irá pagar uma remuneração para o ano 2023, 50% do lucro líquido ajustado. Isso aqui é muito importante, porque a gente vê que a empresa está tranquila, tanto em relação à dívida, tanto em relação a investimentos, e ainda assim ela vai conseguir distribuir para os seus sócios 50%. E aí cai aquele mito de dizer que empresa que distribui dividendos não cresce. Pelo contrário, a gente vê aqui a Copasa distribuindo 50% dos seus lucros com uma pegada muito forte em investimentos e, além disso, com dívidas controladas. E isso representa aqui, até os 9 primeiros meses de 2023, 387,5 milhões de reais sendo distribuídos para os seus acionistas. Então, de fato, é uma boa empresa num segmento perene, onde as pessoas necessitam do serviço e, consequentemente, irão necessitar pelos próximos 30, 50, 100 anos de serviço de saneamento básico e, querendo ou não, tratamento de água e esgoto. Então, de fato, é uma empresa muito boa para ficar aqui no radar e sempre ficarmos observando. E aí, pessoal, convido você a se inscrever no meu canal, não perder nenhum vídeo informativo do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal. Então é muito importante que você se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e deixe aquele like para o YouTube entender que o vídeo agregou valor e possa chegar a mais pessoas. Além disso, convido você também a participar do grupo do canal, que o link vai estar na descrição do vídeo, e também convido você a adquirir o e-book, que também vai estar na descrição do vídeo, onde ele vai te agregar valor tanto em se organizar financeiramente, como também compartilhar os meus 5 pilares sobre a estratégia de investimento. É baratinho o e-book, R$ 25, mais barato aí do que uma pizza de supermercado, e aí você pode estar adquirindo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.